Amém. Pai, nós te agradecemos por podermos, Senhor Pai, cantar a Tua palavra, por sermos livres, Senhor Deus, por tudo aquilo que Teu Filho fez para nos dar um coração, Senhor Pai, que ama Te servir, Te adorar, proclamar Teu nome. E a Tua palavra, Senhor Deus, foi dada a nós, não para especulações, não para que nós tenhamos nossas interpretações pessoais, que se encaixam no nosso jeito de ser e de viver e as nossas opiniões preconcebidas. Portanto, que nós possamos, Senhor Pai, enxergar que a opinião de nenhum dos 7 bilhões de habitantes do mundo importam, incluindo nós mesmos, a não ser o que a Tua palavra diz. E o que a Tua palavra diz, Senhor Pai, nunca vai de contra a si mesmo, nunca, Senhor Pai, entre em contradição, mas muitas das vezes, e grande parte das vezes, ela contraria os nossos corações, que nós estejamos prontos, Senhor Pai, a fazer o que somos chamados a fazer, a negar a nós mesmos, porque não há outra maneira de seguirmos Teu Filho, a não ser, Senhor Pai, que neguemos a nós mesmos, não sermos guiados pelas nossas mentes e os nossos corações, mas que as nossas mentes sejam guiadas pela Tua palavra e nossos corações incendiados de afetos e afeições produzidos pela Tua palavra. Nós pedimos nessa noite que nós possamos experimentar isso e com poder, Senhor Pai, para que não sejamos aquelas pessoas que Paulo diz que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprendem e ouvem, aprendem, leem, mas suas vidas nunca são realmente mudadas pela verdade. Nós queremos chegar ao conhecimento da verdade, Deus, porque Teu Filho disse que a verdade nos liberta. O Teu Filho disse, Senhor Pai, que o Espírito nos santificaria através da verdade. Portanto, aqueles que aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca são de fato livres. E aqueles que aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca são santificados. Portanto, aqueles que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, estão perdidos. Que nós possamos chegar ao conhecimento da verdade sempre, sempre. Que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo, Senhor Pai, quem Tu és, somente através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar um texto em Efésios, mas eu queria chamar a atenção não só para o tema, que é importante, mas para o método bíblico. Mesmo quando a opinião de um homem natural ou do mundo combina com aquilo que a Bíblia diz, ou que nós afirmamos por causa da Bíblia, nunca é pelos mesmos motivos. Se nós fazemos uma afirmação que por acaso o mundo também faz, e os motivos pelos quais nós fazemos é aquele que o mundo faz, é óbvio que nós estamos enganados, apesar de estarmos afirmando algo verdadeiro. Por exemplo, em Provérbios 6, 16 e 19 diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, para o pecado, né? A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. O Provérbios 12, 22, que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou o 12, 19, que diz: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. O Provérbios 20, 17, que diz: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Ou Provérbios 21, 6, que diz: trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é fútil. É a vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Ou Apocalipse, capítulo 21, de 7 e 8, que diz: quem vencer herdará essas coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O Apocalipse 21, 27, que diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O Apocalipse
22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Há um tipo de conexão entre a prática da mentira e a condição do coração. Há um elo que não pode ser rompido, que faz com que todos os escritores bíblicos tenham a certeza de que as pessoas que praticam como base da sua vida, em suas vidas normais, a mentira, estão fora do escopo da salvação que o Evangelho traz. Então nós fazemos bem em ponderar a respeito disso. E o texto que eu disse que nós íamos meditar fala sobre isso em Efésios 4:25. Como eu disse, apesar dessa questão ser importante, é importante nós pensarmos nos porquês da Bíblia. E aqui diz assim Paulo: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Porque deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O Evangelho é prático? É óbvio que é prático. O Evangelho é o único poder, a graça de Deus, que realmente muda a vida humana. Mas o Evangelho nunca é prático pelas razões que o mundo dá. Nunca. Ou que o moralista dá. Ou que o legalista dá. A cultura, a moralidade meramente humana, com seus códigos de honra e de comportamento, nunca estão de acordo com as razões bíblicas para que algo seja errado. As razões que se acham nas epístolas do Novo Testamento são peculiarmente cristãs. E se a razão que as pessoas dão para tentar fazer as pessoas pegarem um ponto não é peculiarmente cristã, ela não está falando sobre a verdade de Deus, nem sobre o Evangelho. Por exemplo, sexo fora do casamento, fornicação ou qualquer coisa, as pessoas vão dar 1000 razões porque isso é ruim. Isso traz infelicidade, traz mesmo. E isso destrói o tecido da sociedade. Isso faz os filhos serem criados em lares desfeitos e terem 1000 problemas. Nós podemos dar 1000 razões porque relação sexual, uma vida promíscua, sexual, traz vários males, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o desejo de Deus para vocês é a santificação. Vos abstenham da imoralidade sexual. Paulo diz as razões: porque vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados, porque os vossos corpos pertencem a Deus, porque o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Você vê, a sociedade nunca daria essas razões. As razões são sempre cristãs, são sempre bíblicas, são sempre razões que partem de Deus. Quando a gente examina o que Paulo está dizendo aqui aos crentes efésios, o método de Paulo é o que se repete em todas as cartas. Ele primeiro tem a injunção negativa, próprio de Paulo: deixai a mentira. Depois, é óbvio, a positiva, não é? Porque esse é o propósito: falar a verdade com o seu próximo. Deixa a mentira, negativa; falar a verdade, positiva. E depois o motivo. O motivo que ele dá é essencialmente cristão: porque vocês são membros uns dos outros. Então, a primeira coisa que Paulo inclui em sua lista é a mentira ou falsidade em geral. É tudo que faz parte daquilo que é o engano. A gente sabe que, infelizmente, é possível... a mentira é algo que caracteriza tanto o ser humano, que é possível mentir sem falar nada. É possível perceber que alguém está tendo uma ideia errada a respeito de um fato e simplesmente você ficar quieto e deixar ela continuar enganada. Há muitas maneiras de nós
mentirmos. Lutero disse assim: se eu professar com uma voz mais alta e mais clara, expondo cada porção da palavra de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e a cultura, né, e o diabo estão naquele instante na história atacando, eu não estou confessando a Cristo. Apesar de estar ousadamente professando a verdade sobre ele, onde a batalha se enfurece, é lá que a lealdade do soldado é provada. É ser constante em toda a frente de batalha. É uma completa desgraça se ele recua nesse ponto específico que o inimigo está atacando furiosamente. Lutero está dizendo o seguinte: se eu falo a verdade de Deus, mas aquilo que o mundo naquele instante histórico meu está defendendo com toda a paixão, que é pecado, eu fico quieto, então eu não estou defendendo a verdade. Porque um soldado, ele está na frente da batalha. Se o que estão, por exemplo, atacando a maior causa de morte no mundo hoje é o aborto. Mas eu não falo sobre o aborto porque isso aí a sociedade, a nossa sociedade, a nossa elite cultural não gosta. Aí eu falo sobre violência, porque isso ela gosta. Lutero disse: se eu faço isso, eu não defendo a verdade. Porque eu estou escolhendo os temas. É como se Lutero falasse sobre um monte de coisa, mas ele não falasse sobre as indulgências. Ele não falasse nada que perturbasse aquilo que fosse criar problema para ele. Ele pensasse: tem tantas coisas, verdades que eu posso dizer agora, que não vai causar um problema tão grande, por que eu vou atacar exatamente o centro daquilo que vai dar o maior problema possível? O que ele está dizendo é o seguinte: se eu defendo a verdade, mas não aquilo que o mundo, o diabo, estão atacando naquele momento, eu não estou confessando Cristo. Apesar de estar ousadamente professando a verdade sobre ele, onde a batalha se enfurece, é lá que a lealdade do soldado é provada. Ou seja, é fácil a gente agir assim, professarmos algumas doutrinas que não nos deixem expostos ao desprezo da nossa geração, da nossa cultura. Lutero disse: nós somos servos do engano, porque nós não estamos pregando mentiras, mas nós não falamos nada que nos deixe mal com o mundo. Portanto, se nós defendermos a verdade, é onde a verdade está sendo mais atacada que nós estaríamos lutando, e não onde a verdade não está sendo atacada diretamente. Mas ali, ele diz, naquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando, é que a lealdade do soldado é provada. Porque se o soldado estiver num campo de batalha, mas a batalha estiver ali, e ele sempre está indo para o canto onde não tem batalha, onde não há tiros, ele não é um bom soldado. Não é? Se ele é um policial e há um tiroteio, mas ele está sempre num lugar onde não há nenhuma possibilidade dele ser ferido, ele é inútil. Ainda que ele esteja lá. Então, furiosamente, nós recuamos com medo, somos totalmente desleais e mostramos que a nossa lealdade está com o mundo. Nós não queremos perturbá-lo, nós não queremos ser mal vistos, nem maltratados. Hoje mesmo eu estava botando uma coisa no Face, que Inácio estava lá combatendo o fato de que César era adorado como Senhor. O cristão podia falar sobre um monte de coisa e deixar isso para lá. Grande parte das pessoas queimadas na fogueira eram por causa de distorções na Santa Ceia. Eles podiam simplesmente não falar sobre Santa Ceia. Por que eles falaram sobre Santa Ceia? Eles podiam pensar: há coisas muito mais importantes aqui no século XVI do que a Santa Ceia. Eu não vou falar sobre isso, a igreja deturpou totalmente o que é a Santa Ceia, eu não vou falar sobre isso, mas grande parte dos mártires morreram para defender a visão bíblica da Santa Ceia, porque ela estava sendo atacada, porque ela estava sendo alvo de mentiras. Assim, você sabe que a mentira é algo abrangente, nós podemos mentir com os olhos, com o olhar. Então, quando Paulo diz deixar a mentira, ele está falando sobre toda espécie de engano, toda espécie de engano. E por que Paulo começa pela falsidade e mentira? Porque, sem dúvida, ele tem muitos motivos, mas o que ele dá resume todos aqui, neste verso. E o apóstolo foi, num sentido, impelido a colocar isso em primeiro lugar. Ele podia começar, quando ele vai começar a aplicar toda a doutrina imensa do livro de Efésios, da carta aos Efésios, ele podia começar por outro assunto que não fosse a mentira, mas é porque a mentira está no centro de todas as coisas no que diz respeito àquilo que nós éramos. E é um motivo que parece quase que
mecânico, sem o qual você não vai poder entender todas as outras engrenagens. Então o apóstolo, ele diz no verso anterior, que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na justiça e na santidade da verdade. Vocês devem se revestir do novo homem que é criado na justiça e na santidade da verdade. É isso que ele está dizendo. Desse modo, a gente é levado a lembrar de que a característica mais essencial da nova vida, do homem regenerado, é a verdade. É por isso que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é uma característica básica e essencial. É isso que faz a vida cristã ser um completo contraste com a vida do mundo. O que diferencia o homem regenerado, a vida cristã, de um homem natural? É isso. Porque como é que a Bíblia descreve o velho homem? Como nós nascemos, ele fala que os homens estão sendo destruídos pelas concupiscências da mentira, as concupiscências do engano. Você vê, o que caracteriza o homem fora de Cristo é o engano, é a mentira. Concupiscência é desejos, fortes desejos. Como nós vimos domingo, o homem é colocado, o homem, ao rejeitar a verdade de Deus, Deus, como parte do seu juízo, ele ficou em trevas, ele é obrigado a fazer escolhas nas trevas, e a gente viu como, sem você estar em contato com a realidade, as suas escolhas são as mais absurdas, para quem está em contato com a realidade. Na escuridão, você pode comer porcarias, beber qualquer coisa, você pode trocar algo valioso por algo que não vale nada, porque está escuro, está na escuridão. A Bíblia chama que todos os desejos que brotam no coração do homem assim, são as concupiscências do engano, da mentira. E de onde isso vem? Então, Efésios 4:25 é um exemplo específico, prático do verso 22, que diz assim: que, portanto, ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, no verso 25, Paulo usa a mesma palavra para esse despojar, não é? E diz especificamente: portanto, deixando toda a falsidade, que cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Ou, em outra versão, por isso deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, é claro que a mentira é uma característica específica da velha natureza. É aquilo que melhor caracteriza a velha natureza, é o engano. E é aquilo que melhor caracteriza a vida das pessoas fora de Cristo, as concupiscências do engano, da falsidade, da escuridão, da mentira, desejos enganosos. E se despojar da velha natureza, especificamente, Paulo diz, deixar a mentira. Não há como você estar sendo, vivendo na justiça e na santificação que flui da verdade, tendo um compromisso com a mentira. Então isso é útil porque nos mostra de onde a mentira vem. Por isso que ele começa por isso. O verso 22 diz que a velha natureza, a natureza pré-conversão, está corrompida por desejos da mentira, por desejos enganosos. Por que o homem é o que ele é? Porque ele tem um monte de desejos, mas esses desejos são gerados num coração fora de contato com a realidade, de um coração que está enganado, um coração dominado pela mentira. E a única coisa que faz com que esses desejos sejam ruins é que eles vêm do engano. Desejo em si não é ruim. Quando Jesus diz assim, eu desejei muito cear com vocês, a palavra que Jesus usa é cobiça, é a mesma palavra. Cobiça ela é neutra, porque ela só fala sobre ser um forte desejo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu desejei muito. Aqui, naquele lugar, as pessoas, para não confundir a gente em português, colocaram desejei muito. Em outros lugares, a mesma palavra no grego é traduzida por cobiça. E não há nada de errado num desejo em si. O que é ruim é quando o desejo vai atrás de coisas erradas.
Esses são as concupiscências do engano, ou seja, são as cobiças do coração que estão buscando coisas enganosas por o homem estar fora de contato com a realidade, por causa da escuridão, não fora dele. Como nós vimos em Romanos, Paulo diz: o seu coração insensato escureceu. A escuridão está dentro do coração, como a escuridão de um cego está nele e não no ambiente dele, não é? A escuridão está dentro, portanto nenhuma luz fora consegue entrar. Assim acontece com uma pessoa cega, ela está num ambiente iluminado, mas ela está na escuridão, porque não há como a luz entrar. A Bíblia diz que o coração do homem escureceu. Não é que o mundo todo era escuro e ele não enxerga, é algo interno. E agora temos visto que a mentira é uma das características dessa velha natureza. Em outras palavras, Paulo, quando diz que a velha natureza é corrupta, significa, entre outras coisas, que a velha natureza é mentirosa. Ela está sempre mentindo, no coração, na mente, nos desejos. Então isso significa então que a corrupção de mentir vem sempre dos desejos do engano. Sempre o desejo de mentir e sempre a razão para a qual alguém mente é porque ela tem desejos pecaminosos, desejos do engano, desejos da escuridão. Então, significa que a razão por que mentimos é porque nós temos desejos que não devíamos ter. Não é? É porque nós desejamos algo que é o oposto do que devíamos desejar. Então, nós temos que mentir. Se nós não desejássemos, se concupiscências do engano não dominar o coração, nunca haveria razão para mentir. Sempre é o desejo por algo mal que traz a mentira. E a razão pela qual temos isso é porque estamos enganados sobre o que é verdadeiramente desejável. Ou seja, o homem natural está fora do contato com a realidade. E por isso é que ele está desejando coisas que ele não desejaria se tivesse em contato com a realidade. Então, para pegar a lição do versículo 18 e 19, diz assim, quando ele descreve, antes de começar a descrever o novo homem, que ele está descrevendo agora, ele está descrevendo o velho homem, no verso 18 e 19 do capítulo 4, ele diz: entenebrecidos no entendimento, ou seja, escuridão na mente, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Ignorância é falta de contato com a realidade, né? Pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, todo o senso, percepção, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Então a nossa dureza do coração contra Deus leva a uma escuridão no nosso entendimento, o apóstolo Paulo fala, aquela falta de contato com a realidade do que realmente é desejável, e toda mentira flui disso, flui de nós não estarmos mais em contato com a realidade, então estamos na escuridão, e então precisamos mentir. Não há nenhuma outra razão que possa existir para mentir. As trevas conduzem à ignorância do que é realmente valioso, e é por isso que a gente mente. E nós ficamos abertos a todo tipo de engano de Satanás, que Jesus disse que é o pai da mentira, em João 8:44. Então, desejos enganosos nos tentam a mentir. Toda mentira é ceder a um desejo enganoso. Então, nós podemos pensar rapidamente, por causa do tempo, como isso opera em nossos corações. Sempre o que faz nós mentirmos é medo ou cobiça, ganância, um anseio por algo que não devia estar em nossos corações. Então, há mais de um tipo de medo e mais de um tipo de ganância. Em Mateus 21, 23, 27, a autoridade de Cristo é desafiada. Com que autoridade ele fazia aquilo? Eles perguntaram, o batismo qual é a autoridade que ele fazia aquilo, e ele perguntou a eles: olha, eu vou responder a vocês se vocês me responderem. O batismo de João era de Deus ou dos homens? E aí a Bíblia diz que os fariseus, eles pensaram, se nós respondermos que o batismo de João é de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não creram? E se a gente responder,
o batismo de João não é de Deus, a multidão vai ficar furiosa conosco e nós vamos ter problemas. Então eles resolveram não dizer nenhuma coisa nem outra. Você vai dizer que sempre que você pensa qual é a consequência do que tu vai dizer, você já não está mais comprometido com a verdade. Eu já disse isso aqui várias vezes, grande parte das grandes falhas que fluem até do mundo reformado era quando acaba os cultos, seminários e conferências e há uma série de perguntas, porque a pessoa é muito dura, fala sobre o inferno, fala sobre tudo, pregando, mas quando alguém, depois que acabou o culto, sentado, fala assim, olha, só vou fazer uma pergunta, meu pai assim, 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 ele está no inferno? Aí o cara já não quer mais dizer. Ele pensa, se eu falar para essa pessoa, pai, ela está no inferno, ela vai ficar arrasada, vai ficar triste, eu vou ter que dar um jeito aqui, vou ter que dizer uma coisa que não deixa essa pessoa triste. Acabou o compromisso com a verdade, porque ele já está pensando no que o outro vai pensar. E a verdade não tem nada a ver com o que o outro pensa. Porque o que eu penso se o meu pai está no inferno ou não tem nada a ver com a verdade, porque eu nasci em 69. A verdade, ela não começou, ela não tem início, não tem nada a ver comigo, com o que eu vou sentir. A verdade pode acabar comigo, não é? Pode acabar com minhas ilusões, me deixar arrasado, mas ela é só a verdade mesmo. Se eu não tivesse nascido em 69, ela seria a verdade. Portanto, nunca ninguém devia pensar o que a verdade diz, mas o que vai fazer com ele? Isso não importa. Mas eles pensaram assim. Se nós respondermos isso, ele vai dizer aquilo. E se nós respondermos isso, aquilo, então nós vamos falar o seguinte, vamos falar que a gente não sabe. Eles estavam mentindo. Eles estavam mentindo por quê? Por medo. Eles tinham medo. Eles tinham medo, que é a razão pela qual quase sempre nós mentimos. Eles tinham medo de ser desmascarados, de serem envergonhados. Que se Jesus dissesse, então por que vocês não creram? Pois iam ficar envergonhados, iam perder a moral ali com o pessoal. A gente não quer ficar envergonhado diante das pessoas que nos respeitam. Então nós mentimos. Na faculdade, no trabalho, na igreja, no púlpito. Mentimos porque queremos que as pessoas tenham uma boa opinião a nosso respeito. Não queremos ficar numa situação em que elas não nos respeitem em determinados lugares ou ambientes. Eles tiveram medo. Eles tiveram medo de perder o respeito ali daquelas pessoas. Ou tiveram medo de fazer uma afirmação que revoltasse a multidão e eles até fisicamente ficassem expostos. Então, eles tinham uma ganância de respeitabilidade, não é? de serem aceitos, de serem queridos. E eles então resolveram que a melhor coisa para eles fazerem era mentir para Jesus. E Jesus disse para eles, então não vou responder a vocês. Como quem diz, vocês não têm nenhum compromisso com a verdade, vocês não se interessam pela verdade, vocês estão respondendo o que daria menos problema para vocês, e não a verdade. Então, esse desejo de estima que nós temos, que todo mundo nos estime, e de segurança, são desejos enganosos. Quando Paulo diz assim, os desejos do engano, esses são os desejos. A gente devia ter um desejo de que Deus fosse honrado na nossa resposta. Mas nosso desejo é que as pessoas nos estimem. É isso que Paulo chama de desejos enganosos, ou as concupiscências do engano. Eu tenho um desejo que é do engano, eu tenho que agradar os homens, eu tenho que ser aceito pelos homens, então o que eu vou fazer? Eu vou mentir. A mentira sempre flui disso. A segurança e a estima são desejos enganosos. A ganância é um desejo enganoso. Todo desejo enganoso me faz ter que representar e mentir. É por isso que nunca há uma mentira que não está ligado a um desejo enganoso. É uma mentira diabólica a estima, a popularidade, o número de pessoas que nós queremos que nos ouça. E esses desejos enganosos nos fazem mentir para as pessoas. Então, é uma mentira de que a segurança física é mais desejável do que a verdade. De que a proteção física nossa é uma coisa mais importante do que a verdade. Pergunte aos mártires.
Então, eu estava dizendo antes, pessoas foram queimadas na fogueira por causa da Santa Ceia, por causa da verdade. Lutero afirmando, se não é aonde a verdade está em jogo e sendo atacada que você... Por quê? Porque ele se expôs fisicamente, ele se expôs moralmente para a sua cultura. Mas quando você acha que a tua segurança física é mais importante que a verdade de Deus, esse desejo é um desejo do engano. E como ele é um desejo do engano, ele faz você mentir. É assim que funciona. A cobiça é a mesma coisa. Você pode ter ganância por dinheiro e tudo que ela pode comprar, e pode ter ganância por elogios e por aprovação. E quando você quer dinheiro, ou você... Por exemplo, Ananias e Safira, eles queriam os dois. Eles tinham uma ganância por dinheiro, e eles tinham ganância ao mesmo tempo por aprovação. Então eles perceberam, por causa de alguns atos voluntários de algumas pessoas, que se eles dessem o dinheiro de uma venda de uma propriedade deles, eles iam receber o quê? Elogio, aprovação. As motivações eram enganosas. Mas ao mesmo tempo, eles estimavam o dinheiro mais do que a causa de Deus. Então eles acharam que o que eles tinham que fazer? Mentir. Pedro diz assim em Atos 5:3, Ananias, por que encheu teu coração? Porque Satanás encheu teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo? Você vê, foi o desejo de ser estimado igual Barnabé, e ao mesmo tempo a ganância, uma ganância por elogio, uma ganância por dinheiro, que fez eles pensarem que a mentira seria uma saída. Se a Ananias e Safira realmente tivessem no seu coração aquilo que Cristo falou, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, então eles estariam livres disso. Você vê, a verdade liberta a pessoa da mentira, e isso é o oposto daquilo que o homem regenerado é. Então, não pensem que Ananias e Safira eram assim malvados, entre aspas. Não, Satanás pode ter sugerido muitas coisas, porque Pedro diz assim, por que encheu Satanás teu coração? Aí tu pensa, poxa, como é que Satanás, algo bem assim escuro e malvado, mas Satanás pode ter simplesmente sugerido, olha, muitas despesas estão chegando, muitas despesas, não é bom guardar um pouco? Não é bom? Ou então, você, Ananias e Safira, vocês já trabalharam muito, vocês estão velhos, não seria uma boa aposentadoria melhor agora? Ou então aquela viagem que vocês querem fazer, levar a Safira para as ilhas gregas, passearem, tem necessidade de dar tudo? Então eles pensaram, mas também se a gente não der tudo, a gente não vai ser igual aos outros que deram assim, não vamos ter esse reconhecimento. Então eles resolveram mentir. É isso que Paulo está dizendo, as concupiscências do engano levam à mentira sempre, sempre. E a verdade de Jesus gera veracidade. É essa conexão entre os versículos 22 e 25, que a velha natureza, ela sempre mente, ela sempre está cobiçando coisas erradas, ela está sempre cobiçando a estima dos homens, a segurança do dinheiro, e um monte de coisas que levam a mentiras. As mentiras de Satanás geram mentiras dos pecadores, porque é a mesma escuridão, são as concupiscências do engano. Assim Paulo diz, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, ele continua se corrompendo cada vez mais, por quê? Por causa das concupiscências da mentira, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, concupiscências do engano, e vos revistei do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, ou justiça e santidade da verdade. Então, a mentira de Satanás que gera mentiras dos pecadores tem que ser substituída pela verdade de Cristo, o apóstolo Paulo diz.
É assim que a mentira é vencida. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Efésios 4, 21. Ou seja, o que gera a veracidade nos santos é a verdade que está em Cristo Jesus. Esse é o significado do verso 23, pela renovação do espírito da vossa mente, e vos renoveis no espírito da vossa mente. A mente tem de ser preenchida com Cristo para ser o oposto da mente que é preenchida por Satanás. Uma coisa gera mentira, outra coisa gera a verdade. Então nada é tão característico da vida cristã como o fato de que ela pertence aos plenos domínios da verdade. Da mesma maneira que a vida humana, fora de Deus, o homem caído, o que caracteriza ele é a mentira, as concupiscências do engano. O que caracteriza a vida cristã, mais do que tudo, e por isso Paulo começa com isso, é a verdade, é a verdade. Isso é muito sondador dos nossos corações. A gente descreve o que aconteceu com o homem que se tornou cristão, dizendo o quê? Que ele viu a verdade, ele creu na verdade, ele foi liberto pela verdade. A verdade é tudo na vida do homem regenerado, ela faz tudo. Igualmente, a gente reivindica para o Evangelho e para a Bíblia. O que é a Bíblia? É a verdade de Deus. E nós falamos que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, nada mais é a verdade. Se alguma coisa está de acordo com a Bíblia, é a verdade. Mas você vê, até quando o mundo, em algum ponto, está de acordo com a Bíblia, está pelos motivos errados. Porque os motivos bíblicos são motivos evangélicos, são motivos centrados em Deus, e centrados na glória de Deus, no que Cristo fez. Todos os outros conceitos de vida do homem, da existência e do propósito da vida, são mentira, são baseados na mentira, todos, sem exceção. Nós vamos, graças a Deus, que nós somos libertos do reino, então, da mentira, levados para o reino da verdade, fomos trazidos para o reino da verdade. Deus, o nosso Salvador, diz Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2,4, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é isso. Se o homem não chega ao pleno conhecimento da verdade, ele não foi salvo. Na sua primeira epístola, João argumenta repetidamente no sentido de que o cristão está no reino da verdade, que ele saiu das trevas e foi para a luz. A gente fala sobre conhecimento e usa muito a luz como a metáfora para isso. O cara tem uma grande ideia, uma grande descoberta, acende uma luz. Aí chama de iluminismo, quando supostamente o homem estava saindo das trevas, do pensamento obscuro da Idade Média. Então, só quando o homem chega ao conhecimento da verdade, ele foi regenerado, ele chegou ao reino de Deus. Então nós estamos vendo a totalidade da vida de modo legítimo, nós entramos em contato com a realidade, a verdade domina nossas vidas e a gente tudo agora vê tendo um contato com a realidade. Eu estava dizendo no domingo que por isso que Isaías diz, e vocês terão nojo de vocês mesmos. Como é que alguém pode ter nojo de si mesmo? Porque ele estava fazendo coisas fora de contato com a realidade. Mas então, quando ele tem o contato com a realidade, ele sente o que ele não podia sentir antes. Não é? Assim, naturalmente, havendo terminado com a palavra verdade, Paulo retorna ao ponto. Ele diz, portanto, deixai a mentira. Ela é totalmente incompatível com a vida de vocês, totalmente incompatível com os desejos que devem estar no coração de vocês, as afeições. Isso, por certo, nos leva necessariamente a outros aspectos da questão, não é? Que é de vital importância. Por que a verdade é tão importante? Porque ela é essencialmente o que descreve o caráter de Deus. Você vê, os motivos são sempre bíblicos. A verdade é importante, a gente podia dar um monte de motivo, alguém lá fora no mundo podia dizer que a verdade é importante por algumas razões. As nossas razões são sempre bíblicas. Esse é o ensino que está em toda parte na Bíblia. Né? Vocês já notaram a extraordinária afirmação de que o apóstolo faz no início da sua carta a Tito.
É o Deus que não pode mentir. Não é extraordinário? Tem coisas que Deus não pode fazer. Algumas pessoas pensam que Deus pode fazer tudo. Não, tem várias coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir. É tão contrário à sua natureza. É tão oposto à sua natureza. Então Deus não pode mentir. O que Deus é? Qual uma das coisas que define Deus? Deus não pode mentir. Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que declaração incrível! Deus não pode mentir. Ele é a própria verdade. Há uma coisa que Deus nunca pode fazer. Deus nunca pode omitir a verdade. Nunca pode expressar nenhuma das formas de engano. Como eu disse, nós podemos expressar o engano de muitas formas. Falando, não falando, com um olhar. Seria uma contradição da própria natureza de Deus. Seria autodestrutivo em seu próprio ser. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é a verdade essencial, eterna, e ser cristão significa que nós fomos trazidos para a comunhão com esse Deus. A vida eterna é conhecê-lo, é ter comunhão com Ele, que é assim. Isso define o que Ele é. Quando o apóstolo diz que devemos deixar a mentira, ele não está interessado nisso em termos moralistas, legalistas, humanistas. Ele não diz que você deve deixar a mentira porque ela é uma coisa terrível, porque é feio, ou porque pode causar muito dano a você, dano aos seus amigos, dano ao mundo. Claro que a mentira é uma coisa terrível, claro que ela causa um monte de dano, quase todos os danos são causados pela mentira, mas como cristãos nós temos razões infinitamente maiores para deixar a mentira. Nós fomos reconciliados com Deus, Ele que é a verdade, Ele que não pode mentir. Nós dizemos que conhecemos Deus, nós temos amizade com Deus, nós estamos em comunhão com Deus que não pode mentir, que odeia a mentira. Como nós vimos no domingo de manhã, Davi orando diz: tu amas a verdade no íntimo, no coração, tu olha para as fontes da nossa vida e tu ama quando a verdade está lá. A verdade não é algo superficial, não é? Tu amas quando a verdade está na essência do que nós somos. O apóstolo João acentua o fato de que se alguém diz, eu te conheço, no entanto, a sua vida é caracterizada por desobediência a Deus, ele diz, essa pessoa é uma mentirosa. Ou seja, ela é exatamente o oposto, porque a mentira é o oposto do que a nova vida que é a expressão da verdade. É impossível, diz ele, andar ao mesmo tempo na luz e nas trevas. Se a mentira nos caracteriza, nós não estamos na luz. E conhecer Deus e ter comunhão com Ele significa necessariamente verdade prática habitual, porque Ele é o Deus da verdade, Ele é a verdade. É por isso que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra é a mente de Deus. Davi entendeu isso, como eu disse, e isso perturbou muito ele, porque o arrependimento de Davi é verdadeiro, é profundo. Ele, em agonia do coração, bradou, esse que amas a verdade no íntimo. Ele sabia que não tem disfarces para com Deus, nenhum fingimento. É por isso que ele não tentou nenhuma desculpa para o seu pecado, não falou dos seus hormônios. Deus, tu sempre soube que eu não sou como as outras pessoas, eu tenho uma atração muito grande pelo sexo oposto, de tal maneira que era incontrolável. Ele diz, eu sei que tu amas a verdade no íntimo, eu sei que todas essas coisas que o homem pode dizer para ti, desde o Éden, são tudo fúteis, inúteis. Nenhum fingimento, nenhuma mentira pode prevalecer na presença de Deus, nenhuma desculpa, nenhuma racionalização. Diz ele, o que Davi está dizendo é o seguinte, não adianta nada mentir, fingir, esconder, porque tu amas a verdade no íntimo. E se eu não for sincero aqui, se tu não vê a minha mais completa sinceridade, então tu continuarás, o meu arrependimento não passará de mais um pecado diante de ti, de mais uma ofensa a ti, porque tu está olhando, isso não valerá nada, a não ser aumentar minha culpa.
Se eu falar que a culpa é dela, como eu disse, ou a culpa é dos hormônios, ou da minha criação, ou porque eu fui abusado em alguma época, ou alguma disfunção, alguma síndrome psicológica, se eu falar todas essas coisas, então será inútil. Os homens podem enganar os seus semelhantes, eles podem até criar toda uma filosofia com base em seus enganos, mas Deus vê todas as coisas, queridos. Você, depois de contar toda a sua história triste para Deus, de como a vida te levou a isso, de como as pessoas te levaram a isso, de como teus hormônios te levaram a isso, Deus ainda sabe a verdade. Ele exige essa honestidade, essa verdade no íntimo. Portanto, naturalmente, no topo da lista, você deve ter aquilo que o apóstolo no início bota no início da lista, quando ele vai falar sobre a nova vida. Portanto, deixai a mentira. Vocês estão dizendo que foram santificados, chamados pela verdade de Deus. Então façam isso. Então, depois vem as suas palavras subsequentes. Ele continua expandindo. Não há nada que represente Deus tão bem como a verdade. E a prática habitual da verdade é a evidência de que nós estamos andando com Deus. Andando é metáfora, né? Quando diz assim, Enoque andou com Deus. As pessoas imaginam Enoque andando assim, mas isso é só uma metáfora. Quer dizer que Enoque estava em comunhão com Deus. Ele tinha temor de Deus. Ele tinha consciência da presença de Deus. É isso. E não há nada que represente mais isso do que a prática habitual da verdade. É igualmente certo dizer que o diabo é mentiroso, não é? E que isso faz parte da própria essência, da natureza do ser de Satanás e de todo mundo que jaz no maligno. Cristo nos diz isso no Evangelho segundo João, não é? Ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. É dessa maneira que o Novo Testamento trata da questão de falar a verdade e de mentir. Você vê, não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com se parecer com Deus e ser como Satanás. É por isso que João diz: se você não anda com Deus e fala esse monte de coisa, você é mentiroso. Ele exige que o cristão veja que isso significa e que isso envolve, não meramente com vistas a ser um cavalheiro, porque a verdade faz bem para a sociedade, que é importante você ser um homem de palavra. O mundo pode fazer tudo isso, mas isso não é cristianismo. O homem pode falar tudo isso e ainda ser escravo da mentira, das concupiscências do engano, e não ter nada da verdade. O que se requer de nós cristãos é que vejamos a mentira no seu caráter perverso, pelo que ela é de verdade, em oposição ao que a verdade é. Deus é luz, Deus não pode mentir. Você só pode fazer isso quando você coloca no contexto cristão, senão você só vai ter uma ideia moralista sobre a verdade e a mentira. Então, de modo que todo moralismo que é levado adiante em nome do cristianismo sempre faz mal. E nada mais comum do que o moralismo ser colocado no lugar do Evangelho, não é? E finalmente o moralismo é uma negação do Evangelho. Então, há essa singularidade, é a glória central do Evangelho, ele é a verdade. Então, como nós estávamos falando, veja o caso de Ananias e Safira, que é uma ilustração dessa imensa diferença que existe entre a mentira e a verdade. Tudo que os outros tinham feito, dando dinheiro, era voluntário. Não havia... as pessoas não estavam pensando em que as pessoas iam pensar delas, em o nome que elas iam ter, como que as pessoas... Eles simplesmente estavam cheios dessa verdade do Evangelho, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso é totalmente antinatural, queridos. Ninguém nasce no mundo com essa verdade no seu coração. Só o Evangelho pode fazer um homem achar que dar é melhor do que receber. Toda a ideia do ser humano é juntar, 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 juntar.
e juntar. Então, eles falaram que estavam dando tudo, retiveram uma parte, e como a gente viu, Pedro falou, por que Satanás encheu o coração de vocês para mentirem? Então, Satanás enche o coração do homem. Toda mentira é o mesmo mecanismo. Eu desejo coisas mais do que Deus, mais a aprovação dos homens, mais o dinheiro, mais alguma coisa, isso leva ao engano. E a fim de mostrar que coisa terrível era, eles caíram mortos. Naquele instante, para que Deus chamasse a atenção da igreja primitiva e de todos nós, porque isso ficaria para todos nós, desse quão terrível isso é particularmente, porque isso essencialmente é o oposto daquilo que nós somos chamados para ser e aquilo que liberta de fato um homem. Então, do nosso ponto de vista cristão, mentira é indicar que temos uma afinidade com o diabo. Mentir é admitir que de alguma forma o diabo tem enchido os nossos corações e criado essas mentiras, os desejos do engano. É isso que quando caracteriza alguém, a Bíblia diz, é óbvio que ele não foi liberto pela verdade, é óbvio que ele não chegou ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, Jesus diz. Portanto, o apóstolo, em sua epístola, diz aqueles crentes, como novos homens e mulheres, se revistam do novo homem que é criado na verdade. Portanto, deixai a mentira. Essa estava no topo da lista. Então, o apóstolo João igualmente expressa em sua primeira epístola, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. A verdade tem criado novos desejos em nossos corações, que o mundo nunca vai entender. Como a mentira tem criado desejos no coração deles, as concupiscências do engano. Então, nessa passagem e em outras semelhantes, os apóstolos nos levam de volta aos fundamentos da nossa fé. Você vê, não é só falando sobre mentira e sobre a verdade, que uma coisa é feia e outra não é, que uma coisa destrói a sociedade ou não. Ele está nos levando nos fundamentos do caráter de Deus, do caráter do pecado, do caráter de Satanás, do caráter do homem que jaz no maligno. Então, a gente continua afirmando isso porque isso nos ajuda não somente com relação a essa injunção, mas como todas as que o apóstolo Paulo vai colocar depois disso. Nós temos que aprender a examinar essas coisas de maneira cristã. Cada questão que é colocada para nós, verdade e mentira, tem que ser examinada de uma maneira cristã. Se a nossa exame de qualquer assunto ou matéria é aquilo que um homem sem Deus pudesse simplesmente ter aquelas razões e motivos, é óbvio que nós estamos na escuridão. Não importa qual assunto, nós seremos levados de volta ao fundamento da nossa fé. Você vê, ele está falando sobre mentira e verdade aqui, ele está lá no fundamento do caráter de Deus. Quem Deus é, quem Satanás é, porque o mundo é como é. Vocês estão fazendo uma coisa que é totalmente diferente do modo como normalmente o mundo faz. Vocês não olham para essas coisas como o mundo olha. Que está sempre interessado o mundo na aparência, na fachada, em todo mundo se sentir bem, a sociedade ficar um pouco melhor. Mas a gente sempre, em todas as coisas, somos levados de volta à doutrina sobre Deus, sobre quem Deus é, a razão pelo que Ele fez as coisas, a razão pela qual Deus criou o mundo. E o que vem a seguir é que nós temos que parar de mentir, porque o primeiro pecado do homem foi resultado de uma mentira. Pense em tudo que existe no mundo hoje, cada túmulo, cada leito de hospital, cada desavença, cada sofrimento, tudo é por causa de uma mentira. Em outras palavras, o mundo é como é por causa da mentira. Aqui de novo a gente volta à verdade como algo básico, fundamental. Por que o mundo é como ele é hoje? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, expressa essas palavras: como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Como ela mentiu. A causa daquele primeiro pecado foi uma mentira que o diabo sussurrou. Deus disse isso, mas vocês não vão morrer.
Deus, essa é uma mentira de Satanás que ecoa no coração de todos nós até nós sermos regenerados. E depois de regenerado, você vai ter que lutar com isso ainda. Porque isso está por trás de todo o pecado. A mentira, o veneno que Satanás colocou no homem naquele dia foi de que Deus não está interessado em naquilo que é melhor para nós, na nossa alegria, na nossa felicidade. Por que a pessoa diz assim, pastor, eu tenho que fazer isso, pastor, eu tenho que ser feliz? Você vê, ele acha que realmente obedecer a Deus é um impedimento para a sua felicidade. E aquele relacionamento dele que desagrada a Deus, vai dar felicidade a ele. E Deus está atrapalhando a felicidade. As pessoas sempre pecam porque elas acham, é essa mesma mentira de Satanás, é a mesma que se repete. Você não vai ser feliz se obedecer a Deus. Deus está te limitando, tu tem muitas possibilidades. Deus não pensa no melhor para você. Deus está pensando no melhor para Ele. É o que Ele falou para Eva, vocês vão ser como Deus. Ele está querendo limitar vocês. Ele não está pensando em quão grande vocês podem ser, em quão felizes. Ele está simplesmente limitando a felicidade de vocês. Vocês podem ser mais. Todo pecado é a mesma mentira. Então, Deus finge que é bom, é o que Ele está dizendo. Mas, na verdade, Ele está pensando nele, não na felicidade de vocês, não no melhor para vocês. Ele não é por vocês, Ele é contra vocês. Ele está proibindo vocês de mesquinharia, porque vocês vão ser como Ele, conhecendo o bem e o mal. De tal forma foi a mentira de Satanás, esse foi a causa do problema, foi isso que levou à queda, e o que explica o estado atual do mundo todo é o quê? É essa mentira. Todo pecado, como eu disse, é a repetição da mentira de que Deus quer privar você de um prazer que vai ser bom para você, mas Deus, de maneira mesquinha, inventou só para te perturbar que você não deve ter sexo antes do casamento. É só porque Deus é mesquinho. Ou que você não pode ter isso aí que você sonha, que é te completar. Então, esses desejos da escuridão, do engano, então, sempre fazem a gente achar que Deus está sendo mesquinho. É por isso que a gente vai desobedecer. Se a gente achasse que o que Ele quer é o melhor para nós, é óbvio que a gente ia querer o que Ele quer. Então, essa é uma completa representação daquilo que levou à rebelião do próprio Satanás e de todo homem. Foi isso que levou o mundo para baixo, do paraíso para esse horror que ele é, a mentira. Em segundo lugar, a mentira é a maior característica da vida humana agora. Considere a sequência dos eventos. Você comete o pecado, você não quer ser descoberto por causa disso, você não quer que ninguém saiba tudo que você é, porque você acha que não vai ser admirado pelo que você mente, pelo que você finge. Uma vez que você contou aquela mentira, ou que você deixou as pessoas acreditarem em algo a seu respeito que não é verdade, você vai ter que aumentar, e você continua num processo horrível, em progressão geométrica. Você mentiu para aumentar a sua reputação e para as pessoas gostarem de você. As pessoas gostaram, e você se sentiu bem com isso, o que leva você a mentir mais, porque você quer repetir essa sensação. Haverá alguma coisa que seja mais característico da vida pecaminosa do que essa? Por que uma pessoa que se desvia um pouquinho da verdade vai continuar? Uma vez que você abriu mão um pouquinho da verdade de Deus para agradar o mundo e o mundo gostar, você não vai parar mais, porque você sente o prazer de ter sido aceito um pouquinho pelo mundo. Por que eu não posso ser mais aceito mais um pouquinho pela sociedade? Ou pelas pessoas que estão me ouvindo? Por que não? Então vou mentir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e é isso, assim funciona. Você já tentou examinar sua vida desse ângulo? Pense em um grupo de pessoas reunidas naquilo que o mundo entende ser a ocasião mais alegre possível, uma festa de casamento, uma festa de aniversário, uma recepção. Quanta afabilidade. Numa festa, todo mundo está rindo. Todo mundo vai uma festa, todo mundo está rindo, todo mundo assim, há um ambiente descontraído, todos estão rindo, as pessoas estão bem arrumadas, né? Há um ambiente de alegria em festa, todos ali rindo, há uma camaradagem, um trato amigável, uma afabilidade. Parece que está todo mundo feliz ali em se encontrar naquele lugar, mas o que as pessoas estão conversando em cada mesa? Como aquela pessoa lá é estranha. Olha a roupa da outra pessoa. Passa alguém e outro diz, pô, não sabe da maior
E aí você já conta a história daquela pessoa. É o que caracteriza as pessoas. Está todo mundo rindo. Parece o lugar mais feliz do mundo. Mas o que caracteriza um homem, o ser humano, é isso. Mesmo nos ambientes que parecem de maior felicidade humana, a mentira, o engano, a falsidade, é o que tempera os assuntos. E a vida em sociedade, em qualquer esfera, em qualquer nível é assim. Não importa o refinamento, a elevação. Pode ser uma festa na laje de uma comunidade, ou, sabe, num lugar mais chique. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E todos nós sabemos que é assim. No entanto, o fingimento, a falsidade, a representação prosseguem. Você vê, todo mundo acha que isso é o fator complicador da vida. Ainda assim o homem não consegue parar. Porque isso é uma característica inata do homem caído. Isso tem que ser encoberto por uma mentira. Eu não quero ser visto exatamente como eu sou. E assim a vida se forma, toda ela, uma complexa e complicada rede de mentiras. Haveria alguma coisa, uma única coisa, portanto, que neste mundo cause tanta infelicidade e desgraça quanto a mentira? Não, no entanto, é ela que domina os desejos, os pensamentos. A mentira, o fingimento, a dissimulação, a falsidade. Nós podemos pensar, que infelicidade tudo isso causa. As suspeitas que levantam, a falta de sossego, de tranquilidade, de confiança. Se tão somente a verdade estivesse dominando, a destruição causada pela mentira, o abatimento, a tristeza, a infelicidade, o sofrimento, tudo isso é verdade. Mas nós não podemos dizer também que não há nada que nos mostre a real natureza do caráter do pecado como a mentira. Qual é a real essência do pecado? O que está por trás do pecado? Qual é a sua causa? Não pode haver dúvida sobre essa resposta. É o ego humano. Não é? Agostinho chamava de supérbia. Ou os reformadores, o homo incurvatus em si, o homem voltado para si mesmo. E o ego é a causa fundamental do pecado, não é? E ele se manifesta no interesse próprio, no egocentrismo, no egoísmo. Isso não tem tudo a ver com a mentira. Isso é expressado em como nós falamos, como nós pensamos e agimos. É talvez o ser humano de todos os seres, aquele que o diferencia assim mais espantosamente, é que o animal ele pode se expressar por ele ter determinadas limitações. Ele pode se expressar, ou ele é feroz, ou ele é manso. Não é? Mas, num certo sentido, a glória do ser humano é que ele fala. Ele não é só racional, ele fala. Não é? Isso, certa vez, um puritano disse, quem dera se Deus dotasse os seres humanos com a capacidade de só falar, quando fosse verdade, que silêncio haveria no mundo. Não é? Mas nós somos capazes de falar algo que é totalmente oposto do que nós estamos sentindo ou pensando. O dom da fala, da comunicação é algo que nos diferencia, nos engrandece de alguma forma, mas mostra a mais profunda corrupção do nosso coração, porque o ego tem esse desejo enorme de ser considerado, elogiado, impressionar as pessoas, de ser importante. Queremos que todo mundo pense bem de nós, queremos ter uma boa imagem, e no mundo que está no maligno, qual a única maneira de você fazer isso? Mentindo. Mentindo. Que habilidade a gente tem para construir uma personalidade que é o que a gente gostaria que as pessoas pensassem que nós somos, ou que é o que nós gostaríamos de ser, não é? E nos deleitar naquilo que as pessoas vão pensar de nós, de modo que às vezes você faz deliberadamente afirmações falsas que inventa,
ou deixa as pessoas acharem. E se você percorrer a anatomia do pecado, sempre a anatomia da mentira. Por isso Paulo diz: deixai a mentira e vos revistam da verdade. Porque é a verdade que chamou, libertou, fez de quem o novo homem é. Então, eliminem, o apóstolo diz, todo vestígio da mentira, porque era exatamente o oposto de Deus, do reino de Deus, da salvação de Deus. Assim, fazemos deliberadamente as nossas afirmações falsas, o homem por causa do seu ego e as suas invenções, e também podemos mentir não falando nada, ou então uma forma de mentir é o exagero, não é? A gente conta uma história que foi verdade, ela aconteceu, é um bom caso, mas ele pode ficar um pouco mais maravilhoso, e a gente exagera um pouco, assim. Aí a gente viu que as pessoas gostaram. Provavelmente a gente, quando contar aquela história de novo, a gente vai exagerar um pouquinho mais, porque a gente percebe que as pessoas gostam. E aí, como o desejo do engano diz que nós temos que as pessoas gostarem, é muito mais importante do que Deus, que gosta da verdade no íntimo, por isso que é concupiscências do engano, não é? A gente vai repetindo e vai aumentando o exagero. Por que será que a humanidade faz assim? Exagerar, acrescentar, omitir, fabricar, inventar. Pode contar uma história para uma pessoa e pedir para ela contar para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa, e depois conversar com a 20ª pessoa que ouviu a história, e a história não se parece mais. Ela foi mudando. Nosso objetivo é conquistar boa opinião, ser elogiado, ser objeto de elevada consideração. Mas o caráter desprezível do pecado e a natureza do pecado é mostrada exatamente na mentira por isso. Mesmo no nosso mundo, se você fizesse uma pesquisa de opinião e perguntasse o que vocês pensam de um mentiroso, ninguém acham maravilhoso. Uma pessoa mentirosa é uma pessoa, mesmo o ser humano desprezível, miserável como nós, vê a mentira como algo horrível. Nunca você vai perguntar qual é o seu grande defeito, né? O seu maior defeito, e alguém vai dizer: eu sou mentiroso, porque você não vai acreditar nem se aquele é o pior defeito dele, porque já que ele está dizendo que é mentiroso, não é? Mas o ser humano, ele odeia quando alguém mente para ele acha horrível, e ele diz que não posso mais confiar nessa pessoa, essa pessoa não é digna de confiança, eu não posso perdoá-la, porque ela mentiu uma vez, ela mentiu outra vez. E, no entanto, todos os seres humanos vivem cativos da mentira. Mesmo o ser humano desprezando o mentiroso, ele ainda mente, e depois ele mente para si mesmo, dizendo que a razão pela qual ele mente é diferente da razão pela qual todas as outras pessoas mentem. Tudo isso gira em torno da essência do que o homem é, das cobiças, dos medos, que não tem nenhuma relação com Deus. Então você vê, a verdade e a mentira tem a ver com a essência do que Deus é, do que Satanás é, do que o homem pecaminoso é. As razões pelas quais Paulo está dizendo: deixai a mentira e falai a verdade, é uma questão de vocês são filhos de Deus ou não são, estão em comunhão com Ele ou não. Não é isso vai fazer bem, isso é uma coisa. É porque o mundo de vocês parou de girar em torno do ego. Quão profundo e sutil é o pecado, não importa quão refinada, não importa quão a mentira está lá, a mentira está reinando, os desejos estão lá, estão reinando. E finalmente eu quero encerrar com o apóstolo dizendo um ponto que não há nada que seja tão oposto e tão contrário à doutrina da igreja, à doutrina do evangelho, como a mentira. E a primeira parte do capítulo 4 da epístola aos Efésios é inteiramente dedicada à doutrina da igreja. Ele diz: nós temos um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só espírito. Nós somos chamados numa só esperança da nossa vocação. A igreja é um corpo adequadamente ligado, ele diz, todos ligados como membros ao cabeça, que é Cristo. Então, verdadeiramente, há um só corpo. Então ele está dizendo, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele está pensando aqui particularmente na igreja. Ele diz, você não está causando, se você é um filho de Deus, quando você mente, você não está causando dano só a você, está causando dano a toda a igreja, a todo o corpo. E esse negócio de existência independente, a minha vida é independente, eu sou da igreja independente, você está causando mal à igreja, um mal à igreja. A Bíblia diz assim, nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Em Romanos 14, 7. É totalmente contrário ao Evangelho a ideia de que a tua vida diz respeito a você. Ele diz, não minta, falem a verdade com os outros, porque vocês são membros uns dos outros. A ideia de que a minha vida é minha vida e o que eu faço só diz respeito a mim, é uma ideia de que eu podia, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo está dizendo, pegar uma faca e dar uma facada na minha mão e dizer, isso aqui não tem nada a ver com o meu corpo, a minha mão é a minha mão. Ele está dizendo, vocês são membros uns dos outros. Vocês causam dano a todo o corpo. Você não pode dizer, posso fazer um corte no meu dedo sem fazer nenhum mal a mim mesmo. Se eu cortar a minha mão, está fazendo mal a mim. Então, se eu, de alguma maneira, a mentira flui, eu causo dano à igreja, ao corpo. Falar a verdade, porque vocês são membros uns dos outros, se é que vocês estão em Cristo. Então, como poderá haver comunhão se houver mentira? A mentira é o oposto da comunhão. Não existe comunhão. A mentira é a morte da comunhão. O que torna possível a comunhão é a confiança mútua, é a fidedignidade mútua, a certeza de que você pode confiar um no outro. Paulo diz, vocês pertencem uns aos outros, falai a verdade, deixai a mentira, porque como pode haver comunhão onde há mentira? Não há num casal onde há mentira, não há comunhão, não é verdade? Há encobrimento. Eu não posso deixar minha esposa saber a senha lá do meu telefone, do que eu escrevo, do que eu faço, do que eu vou. Tem que haver encobrimento. Onde há mentira, não há comunhão verdadeira. E você deixa de ser livre. Você não sabe quando pode acreditar ou não acreditar no outro. Isso não é comunhão. Você não sabe quando pode confiar na outra pessoa, e se a comunhão se rompe, você fica numa espécie de estado policial em que todos têm que ser espiões de todos. Você diz, olha, eu fico sem saber se o que é dito é realmente o que quer dizer. Seria verdade mesmo? Dessa maneira, você destrói a comunhão, Paulo diz. A mentira destrói a comunhão. É por isso que Davi disse, tu, Deus, desejas a verdade no íntimo, porque se eu tenho alguma engano, racionalização diante de Deus, eu e ele não estamos em comunhão, ele está vendo que eu não confio nele, estou mentindo para ele. A mentira destrói a comunhão, e o que acontece conosco cristãos não é tanto, e não somente que somos salvos individualmente, nós somos salvos e transformados como membros do corpo de Cristo, nós somos como um edifício que está sendo construído para a habitação de Deus, somos pedras individuais desse edifício. A mentira torna impossível a verdadeira unidade e a verdadeira união, pois corta pela raiz a doutrina da igreja. Se vocês quiserem, poderão acrescentar isso a uma afirmação geral sobre a igreja, que o apóstolo Paulo vai desenvolver a partir daqui. Nós não podemos mais fazer. Então, outrora, nós estávamos sob o poder das trevas, o poder da mentira, o poder do engano, e nós fomos tirados disso. Oxalá todos nós saibamos, e seja óbvio, que não somos mais filhos do diabo, não somos mais filhos das trevas, da noite, nem da falsidade, nem da mentira, nem do fingimento, todas características do homem não regenerado. Não somos diplomata. O diplomata é aquela pessoa que mente, que vai dizer o que é possível para
criar uma boa relação entre nações. Eu li muitas biografias. Eu quase sempre, quando leio uma biografia, você sente um certo horror, porque você lê a biografia de Churchill, aí você vê as grandes negociações para o fim da Segunda Guerra Mundial, você vê, mas quando você lê as biografias, você vê os grandes encontros. Então, você juntava Churchill, Stalin, enfim, os vários líderes, Roosevelt, e junto, mas aí eles tomaram decisões ali em conjunto, que venceram guerras. Mas quando você vai ler as biografias que eles escreveram muitos anos depois, o que eles falam, o que na verdade, quando eu cheguei no quarto, eu pensei, aí o cara fala um monte de coisa horrível sobre Churchill, você vê o horror, esses são os líderes do mundo, eles se reuniram numa sala, riram um para o outro, combinaram coisas juntas, mas eles quando vão escrever suas biografias e vão contar o que eles estavam sentindo, o que realmente eles pensavam do outro, eles pensavam coisas horríveis. Nada caracteriza melhor a humanidade do que esses grandes líderes com as suas biografias. Então, a Bíblia diz para nós, se você vive para a glória de Deus, em comunhão com Deus, você vai viver para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ao fazer isso, a gente abandona a mentira e fala a verdade um com o outro, provando que isso verdadeiramente, provando com isso que verdadeiramente nós somos novas criaturas. Que nós somos, Paulo começou esse livro dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele fez todo esse desenvolvimento. Então, quando ele chega na aplicação, ele diz, é verdade sobre nós. E então ele diz no capítulo 4, verso 25, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Ele está falando da igreja, somos membros um dos outros, está falando do mundo, né? Está falando da igreja aqui especificamente, somos membros um dos outros. Você vê verdade e mentira, os motivos são sempre bíblicos, centrados em Deus, no Evangelho, nunca é moralismo. É totalmente diferente das razões pelas quais o mundo vai dizer que a mentira pode ou não ser ruim, apesar de viver na mentira. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade um com os outros. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Sonde-nos com a Tua Palavra, Deus, cada um de nós individualmente. Nós sabemos, Senhor Pai, que cada pecado que nos assedia como uma mentira. Cada tentação é uma mentira, Senhor. Sempre, Senhor Pai, a mentira de que alguma coisa pode ser mais desejável do que Tu, nos dá mais prazer do que Tu, ser mais valioso do que Tu. E cada pecado, Senhor Pai, é ceder à mentira. Cada pecado, Senhor Pai, faz parte da concupiscência do engano, mas Tua Palavra diz que isso caracteriza o homem não regenerado. Que nós sejamos alguém, Senhor Pai, homens e mulheres, que fique evidente que a verdade nos libertou, a verdade está nos santificando, que nós somos membros um dos outros em Cristo, e que, Senhor Pai, nós proclamamos a verdade pelos motivos que a verdade, Senhor Pai, traz para nós. Que Tu é o centro de todas as coisas, e todas as nossas definições, razões, partem sempre de Ti e da doutrina sobre Ti. E assim nós vemos a verdade e a mentira de uma maneira imensa. Tanto quanto imenso é, Senhor Pai, a declaração de que Tu é luz e em Ti não habita, não há sombra, nem variação, e de que Tu não podes mentir. Como a Tua Palavra diz, Senhor Pai, que Satanás é o pai da mentira. Que nós possamos, Senhor Pai, deixar essa verdade entrar, Senhor Pai, em nossos corações e nos sondar. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade uns com os outros, porque vocês são membros uns dos outros. Que a verdade reine, porque quando a verdade reina, Tu está reinando, Senhor Pai, em nossos corações, através do Teu Espírito.
e nos guiando pela verdade da Tua palavra, nos santificando e nos fazendo cada vez mais parecidos com o Teu Filho, que é a expressa imagem do Teu ser. Obrigado, Senhor Pai, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. You